Ei, coração, nesse vídeo eu vou te falar algumas técnicas que eu uso para manter a constância. Eu até pensei em fazer separado, se você quiser, inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários se você prefere que eu faça separado sobre manter a constância nos estudos, constância nos treinos, tá? Mas esse vídeo ele é mais de uma forma geral. Você vai entender como eu consigo me manter constante nos treinos, nos estudos e nos afazeres que eu preciso fazer nas minhas metas, ok? Fica aqui, esse vídeo é pra você. Hello, coraçãozinho! E aí, como que você tá? Vencedor, vencedora, já toma posse, ó, você é vencedor e vencedora, ok? Se você está aqui respirando, assistindo esse vídeo, se você tem internet, tem um dispositivo na sua mão, um telefone, um tablet, computador, que quer que seja, tá? Você é um vencedor, uma vencedora, não despreze essa vitória. A gente não joga vitória fora, não. Olha só. Quero falar pra você algumas técnicas. Esse eu nem cheguei a fazer o roteiro, tá? Porque eu quero falar, assim, de algumas coisas que eu uso, assim, no dia a dia, assim mesmo. Na minha rotina, pra me manter constante. Tanto nos meus estudos, quanto nos meus treinos. Focado principalmente nesses dois. Inclusive o sinal de focar em libras. Não parece? Parece. Parece que eu sei que parece. Focar. Ó, peguei as duas mãozinhas retas, assim, tchum. Focar. Concentrar. Focar. Como eu me mantenho constante, tá? Ó, são 5 anos que eu faço musculação e corrida, 3 anos aproximadamente que eu faço pedal, eu pedalo assim direto mesmo, assim, não é competição, tá? Eu pedalo por prazer, porque eu gosto mesmo. E aproximadamente, comecei o CrossFit, deve ter o quê? 2 meses, vai fazer 2 meses. Eu amo esses esportes que eu pratico, mas eu só consigo manter a constância porque eu uso de técnica, gente. Porque assim, você acorda às vezes na nhaca, você acorda, você não quer. E os treinos meus são principalmente no período da manhã. Então, às vezes, a última coisa que você quer é levantar cedo da cama pra você ir fazer força, sendo que você, assim, já sente que suas forças foram sugadas no dia anterior. Então, quando você vai dormir, você pensa assim, meu Deus, só quero que me esqueça aqui, que eu vou dormir, não quero nem virar de noite, não quero nem sonhar, porque sonhar cansa. Tem vezes que eu sinto assim, sabe, que sonhar me cansa. Acho que eu falei isso hoje pro namorado, falei, nossa, ele falou, você dormiu bem? Eu falei assim, dormi, mas eu sonhei, parece que quando eu sonho eu canso. Enfim, voltando, foco. 5 anos, né, de musculação, e isso me deu um corpo, assim, que eu me aproximei do shape dos meus sonhos. Não pode não ser do seu, mas é o shape dos meus sonhos, que eu gosto. Como eu me sinto bem, como eu olho pro espelho e falo, uau, que é isso, hein? Nananina, entendeu? Mas como? Gente, são técnicas. Eu usava técnicas sem nem saber que eu estava usando técnica. E aí depois, quando eu ia ler livros de hábito, de criação de rotina, né, de foco, de disciplina, aí eu percebi que eu estava usando a bendita técnica sem saber. Uma delas, assim, eu acho que a principal que eu usava, assim, e eu inclusive falei sobre isso durante o desafio 21 dias de constância para os meus alunos, que para quem não sabe, tem tudo lá no meu Instagram. E aí, Glaucia, qual que é o Instagram? Glaucia.Fernandes. Vestir a roupa e calçar os tênis. Primeira técnica. Vestir a roupa e calçar os tênis. O que eu percebia? Quando eu tava com muita assim, preguiça ou que tava cansada, porque teve um período que eu precisei treinar após o trabalho, depois das 5 horas. E eu tava cansada, eu tava com preguiça, eu tava assim, a última coisa que eu me via era na academia treinando, eu vestia a roupa. E eu percebi que só de vestir a roupa e calçar os tênis, parece que já começa... E mesmo se eu fosse fazer outra coisa, eu falei, me vestir pra academia, mas não tô indo para a academia, eu tô indo, sei lá, lavar a louça, dobrar a roupa. O que é que eu percebia? Que daqui a pouco começava a me dar um comichão, um treino, um negócio, uma coceira que eu precisava ir treinar. Eu falei, gente, que legal isso, né? Parece que eu tô pronto pra treinar, parece que eu já me sentia lá, tá entendendo? Era desse jeito. E mais tarde, lendo esses livros que eu falei, né? Hábitos Atômicos, A Força do Hábito, Pequenos Hábitos, esses livros assim, o que eu percebia? Que fazia parte das técnicas. Ou seja, porque quando você, veja bem agora o porquê que funciona. Quando você se veste, né, pra ir pra academia, o seu cérebro, gente, ele não gosta de incoerência. O seu cérebro gosta de padrão, tá? Repetições, né, uma rotina. Quando ele percebe, ele não gosta de incoerências. Isso que em Libras é não combinar, não combina, não faz sentido, entendeu? E aí eu percebia que eu ficava com muita vontade de treinar logo, já me via na academia, já tava me vendo lá tirando minha fotinha de pós-treino. Gente, que loucura isso, né? Eu percebi, meio que eu percebi assim, e eu comecei a usar isso de forma proposital, para o meu benefício, entendeu? E o mais legal de tudo foi descobrir que quando eu falei isso para outras pessoas e as pessoas aplicaram, funcionou para elas também.
Então isso assim, pra mim foi sensacional. Eu falei, uau, que legal, né? Ou seja, porque o seu cérebro ele entende que se você está vestido de acordo com aquilo que você já sempre faz isso, você sempre veste roupa de treino, os tênis e vai treinar. E aí um belo dia, num determinado momento você veste, mas você não vai fazer isso, você vai se envolver com outra tarefa, ele começa a falar, ei, tá errado, ele começa a querer te direcionar para o que ele já está acostumado que você faça quando está vestido e calçado daquela maneira, tá entendendo? Então essa é uma só técnica, eu te expliquei, falei a técnica e te expliquei por que é que ela costuma funcionar, tá? Baseado em neurociência. Agora, outras coisas que eu costumo fazer quando eu preciso treinar. Gente, não tem como. Essa de vestir a roupa já é uma matadora, tá? Assim, eu acho que 99% das vezes que eu usei, funcionou. Uma outra técnica que funciona muito bem e que eu testei várias vezes e talvez tenha uma ressalva, mas eu vou falar ela depois. A técnica é: eu me cerco de pessoas e perfis, inclusive no Instagram, que são atletas, que treinam, que eu sei que qualquer hora que eu entrar no dia, eu sei que vai ter algum story da pessoa treinando na academia, ou fazendo crossfit, ou correndo, se exercitando, entendeu? Eu entro no Instagram, eu não fico vendo vídeo de, sei lá, bolo decorado, porque vai me dar vontade de comer um bolo decorado. Ora, pois, eu sei que eu sou influenciável, sabe, assim, até certo ponto. Então eu não vou ficar vendo isso, eu não vou ficar vendo vídeo de comida, né, de doce, sei lá, de sobremesa, não vou. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver vídeo que eu sei que isso me apetece. Eu falei muito do doce porque eu me conheço e eu sei o tanto que isso me pega. Eu vou direto ali, na pessoa que eu sei que vai me motivar. Eu posso estar deitada no sofá. A hora que eu vejo aquilo, eu sou munida com uma coragem, sabe assim, com uma força de decisão que eu espero que aconteça isso com você também. Pode ser que você fale assim, Glaucia, comigo é o contrário. Comigo é o contrário, quando eu vejo eu me sinto depressivo, porque eu me comparo com a pessoa. Vários amigos já me falaram isso, tá, gente? Amigo, aluno, colega de trabalho. E aí fala assim, eu me comparo e eu falo, nossa, fulano já tá fazendo isso, já fez tudo isso e eu aqui. Essa é a hora, esse é o momento de você começar a entender por que é que você se deprecia tanto, tá? Se você está gostando desse conteúdo, já aproveita, dá um joinha e comenta aqui se você quer que eu faça separado. Por que é que você se deprecia tanto? Essa é a pergunta, tá? E faça uma autoanálise. Mas, gente, onde começou isso? Por que quando eu me comparo eu fico me colocando lá embaixo? Ai, nossa, mas todo mundo é assim. Não é todo mundo, coração. Tem gente que não é assim. Tô acabando de falar pra você e quando eu vejo, eu falo, meu Deus. Ou você é munido pela força da raiva ou pela admiração, mas você vai, tá entendendo? Tipo assim, quando eu olho aquilo, eu falo, gente, dá tempo de eu treinar. Dá tempo? Por que eu tô aqui enrolando? Sabe assim, dá tempo, eu também quero ficar com o corpo assim. E é isso, é uma das técnicas que eu uso, tá? E se você se compara tanto, você precisa ver por que é que você faz isso. Tem alguma raiz lá dentro, deve vir de infância, deve ter algumas cicatrizes aí que você tem, que talvez você foi muito comparado quando era criança e isso você cresceu com esse costume, sabe assim, e mesmo quando não tem outra pessoa te comparando com, sei lá, com seu irmão, com sua irmã, com seu primo, sua prima, sua coleguinha, aí você cresce entendendo que aquilo que é o padrão natural e aí você mesmo começa a se comparar, entendeu? Você mesmo começa a se comparar porque o seu cérebro entendeu que aquilo fez você sobreviver e aquilo é o certo. Então, tem que ter você se comparando com alguém ou alguém te comparando, tá entendendo? E aí, como que eu vou descobrir isso? Psicanálise, amor. Fazer psicanálise, você começar a se entender, se conhecer. A pessoa mais ideal para fazer esse trabalho com você vai ser aquela pessoa que você sente confiança, que você vai se abrir, porque você vai começar a contar num espaço seguro de acolhimento, né, dentro do consultório, seja presencial, seja virtual. Você vai contar coisas da sua infância, do seu crescimento, da sua família, da sua casa ou de você, né, principalmente de você mesmo, que vai ajudar esse profissional a criar esse arcabouço como se fosse um quebra-cabeças e ele vai começando a te ajudar a montar, ele vai te mostrando peças que você não esteja vendo, você está dando foco nessa pecinha aqui, mas é essa aqui, ó, que encaixa aqui. Então uma outra pessoa externa vai conseguir te ajudar com isso. Esse é o papel do psicanalista, né? Eu me formei em psicanálise, tá? E inclusive eu gosto muito porque eu ajudo pessoas através do meu trabalho. E eu sei que você tem vontade de fazer isso também. Só que às vezes você fala assim, nossa, eu tô muito bem no meu trabalho, porém eu não consigo me manter treinando, não consigo me manter focado, tá? Então descubra, busque descobrir. Talvez é porque a resposta, você não tá enxergando ela porque você tá olhando para um lugar só.
e ela está em outro lugar, mas quem vai te ajudar, colocar a lanterna na sua mão para você enxergar, vai ser um profissional psicanalista, tá? Pode ser psicólogo, pode ser um psicanalista. Eu falo muito de psicanálise porque essa é a minha formação, tá? Essas duas dicas, elas ajudam muito para treinar. E agora eu quero falar sobre as dicas que vão te ajudar aqui. Se manter constante nos estudos. Gente, a bem da verdade, não é que você é constante numa coisa, é constante na outra, é constante na outra. É como se fosse assim, um poço de constância. E aí, o poço de constância, vamos colocar, sei lá, um tanque cheio de constância, tá? Um recipiente cheio de constância. Você tá minando tudo que tem nesse tanque só para essa área aqui, sei lá, só para a área de trabalho. Eu me mantenho constante no trabalho, eu sou excelente profissional, já fui funcionário do mês não sei quantas vezes, eu já subi de cargo várias vezes, mesmo sem querer, as pessoas que me chamam, meus chefes me promovem. Você tá minando a sua força de vontade, tá? A força de vontade ela é como um músculo, eu vi isso num livro, não me lembro qual agora, mas é isso. E você está usando toda ela para essa área, aí não sobra para as outras áreas, coração. Como você quer ter força de vontade e constância e força de vontade, assim, gente, estão atreladas, tá? Como que você quer ter constância e força de vontade para fazer outra coisa se você já não tem mais aquela energia, você já gastou ela com outras coisas? Como que eu me mantenho constante nos estudos? Primeiro de tudo, eu não fico me cobrando, pensando assim, ai, ontem eu não estudei. Ai, gente, hoje eu vou estudar, será que eu estudo? Não, ontem foi um dia que já passou, já acabou. Beijo ontem e olá hoje, agora, momento presente. Agora, em Libras, agora. Tá? Agora. Eu não fico focada nisso. E eu gosto muito de falar uma frase que eu falava, inclusive, também no desafio 21 dias de constância, meu xodózinho, né? Um projeto que eu criei. Eu falava o seguinte, você não pode viver nem da glória e nem da derrota de ontem. Não se vive de glória de ontem, nem da derrota. Não foque nisso, tá? O que foi, passou, passou. Se você estudou ontem, ok. Você não pode ficar pensando, eu estudei ontem, tá bom, hoje eu vou dar uma folga pra mim. Que mano é folga, fi? Que mano é folga? Vai com essa bunda na cadeira e vai estudar. Vai estudar assim, porque ontem já acabou. A sua glória de ontem foi ontem, meia-noite ela acabou. A hora que você dormiu, zerou o game, zerou o jogo. Ei, psiu, acabou. Então é nem glória nem derrota. Mesmo se você não foi também, não estudou ontem, você tem que falar assim, não estudei ontem, não, agora é só segunda-feira pra eu começar, porque meu cronograma já desestabilizou tudo. Tô vendo Marinha na parede. Filha, olha lá pra onde você vai, hein? Meu cronograma já desestabilizou todo, então eu não consigo, porque agora é só segunda-feira. O que é isso? O que é isso? Você vai estudar nem que seja 15 minutos. Por quê, gente? Tem a ver, a constância principalmente, tem a ver com você acostumar o seu cérebro com aquela determinada atividade, tá? Não tem tanto a ver com você fazer extremamente bem feito. Ai, meu Deus, eu me programei para estudar, então o universo inteiro vai precisar mexer as engrenagens dele para que eu consiga fazer tudo certinho de acordo com o meu planejamento. Isso aqui é meu planner, gente. Meu planner, tá? Mas eu não sou idolatria nisso aqui, não. Eu não tenho idolatria. Eu não sou submissa que, ai meu Deus, ai meu plano, eu tenho que seguir ele certo. Não. Eu tenho que ter constância. Eu preciso ter constância. E como que é a constância? É assim, é você entendendo que seu cérebro ele vai se acostumando com pequenas doses, gente. Pequenas doses homeopáticas, tá? De estudo. Então, por isso que no desafio 21 dias de constância, eu colocava lá para estudar 30 minutos por dia. Mas é pouco porque eu preciso, porque o concurso que eu quero já é mês que vem, Glaucia. Então, eu preciso, assim, urgente, estudar e bater todo o material, bater todo o conteúdo. Gente, eu estudei muito tempo para concurso, meu amor. Não vem me enganar, porque eu sei os macetes dos concursos e eu sei as desculpas que a gente arruma, sabe? Fica tranquilo que eu vou te ajudar com isso. Mas o que você precisa entender? Seu cérebro é ou seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Ele tá sendo o que pra você? Porque se seu cérebro tá te ajudando, é porque você tá tratando ele bem, você tá tratando ele como uma entidade separada. Você não é seu cérebro, você não é a sua mente. Você é a sua consciência que está por trás de tudo isso, que governa sua mente, que governa seu cérebro, sua razão e governa seu corpo, tá? Então, gente, não é motivação. É você dar doses homeopáticas daquela determinada atividade, daquele conteúdo para o seu cérebro, para ele começar a entender. Gente, um cachorrinho, quando você vai adestrar o cachorrinho, como que funciona? É aos poucos, é prática, é todo dia, entendeu? Às vezes dá uma recompensa.
Tem isso também com o seu cérebro, você tem que dar recompensinha também com os esforços dele, tá entendendo? Então, como que eu me mantenho sempre estudando, sempre estudei, mesmo quando não era odontologia, aí passei a estudar outros conteúdos, psicanálise, desenvolvimento humano, continuava estudando sozinha, de forma autodidata. Por isso, porque eu acostumei tanto meu cérebro que ele entende que em algum momento do dia eu tenho que estar estudando alguma coisa. Nem que seja você pegar o seu celular e ver um vídeo sobre o conteúdo, tá? Não se engane, a gente não começa grandão não, sentado na cadeira, já com um escritório maravilhoso, com o seu quarto todo decorado, com itens de papelaria que eu amo. Não é assim, às vezes é ver um vídeo sobre conteúdo todo dia durante uma semana. Isso é estudo. Para de pensar que você não está estudando, desmerecer o seu esforço, sabe? Você está estudando sim, chama de estudo. Ah, não, porque eu só pesquisei. Não, é estudo, é estudo. Vamos dar nome, é estudo, você estudou. Que aí você começa, o seu cérebro também começa a incorporar aquilo como, olha, estudou. E aí as outras coisas você vai começando a fazer de forma natural. Não se torna algo maçante, pesado, estressante, cansativo. É até ruim, tá vendo? Quando eu falo essas palavras, eu começo, o meu corpo faz, obedece, né? Programação neurolinguística, a gente vai falar sobre isso também. Você entendeu? Então essa é uma técnica de estudos. Agora, gente, mais uma técnica de manter a constância nos estudos que eu uso é deixar os meus materiais à vista. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui tá o planner, né, que eu deixo ele aqui justamente também para quê? Para eu conseguir lembrar de anotar as coisas que eu preciso anotar. A minha Bíblia tá aqui, minha Bíblia tem meu nome. Que linda! Gente, não liga não, porque eu sou meio doidinha. Aqui tem um caderno que eu uso para estudar francês. Ele tá aqui. Se eu deixar ele guardado dentro do baú, sei lá, dentro do quarto, dentro da gaveta, eu não vou lembrar, não. Tá entendendo? Ah, então, às vezes, os conteúdos que eu preciso estudar, eu deixo o material mais à vista, tá? Gente, mas já teve vezes que eu não tinha lugar para estudar. Hoje, tudo bem que eu moro num apartamento sozinha, né? Eu tive que lutar muito para isso, estudar, trabalhar. Só que antes, quando eu morava com minha família, numa casa pequenininha, eu, às vezes, tinha que estudar na cozinha, na mesa da cozinha, e que era pequenininha também, minúscula, assim. E, às vezes, sei lá, minha mãe tava fazendo coisa, rodando na cozinha, cozinhando, mexendo, e eu precisava estudar, porque era, às vezes, prova da faculdade no outro dia ou na outra semana. Entendeu? Então é você persistir, coração, sabe? Você pega essas técnicazinhas e você perceber uma coisa que eu notei, assim, que ajuda muitas pessoas, é elas entenderem que elas não estão sozinhas. Elas entenderem que fulano conseguiu, a Glaucia passou para odontologia numa universidade pública, federal, uau, que legal, mas como que ela conseguiu, né? E aí você perceber que eu lá atrás passei por dificuldades também, que eu já comecei assim com meu nome na lista de aprovados, sabe? Que eu tive que passar por todo um processo, porque o ser humano, ele meio que adora a trajetória do herói. Gente, o ser humano ama a trajetória do herói, não tem como. Por quê? Porque você percebe que foi um degrauzinho que a pessoa subiu, entendeu? Fica assim, chega a ser destoante quando você vê alguém que vence, que você fala, do nada. Por exemplo, uma pessoa não vai te inspirar, sabe? Assim, uma pessoa que já nasceu herdeiro, ela pode te inspirar em outras coisas. Tá? Não tô desmerecendo, gente. O herdeiro tem seus méritos, tá? Mas ela vai te inspirar em outras coisas, mas talvez não por motivação de ter chegado, não sei o quê. Se ela for aquele herdeiro que simplesmente herdou, que ela não lutou pra aquilo. Tô falando desse tipo de herdeiro, tá? Não vai, vamos ser sinceros aqui. Por quê? Porque a pessoa não precisou lutar por aquilo. Ela luta por outras coisas, ela tem outros projetos, mas agora pra herdar a fortuna dos pais, ela não precisou lutar, tá entendendo o que eu quero dizer? Não vai se inspirar tanto, você não vai se inspirar, por mais que você queira ser herdeiro, quem não quer, mas assim, não vai te inspirar, e aí você vai gostar mesmo daquele negócio que teve luta, que teve batalha, que teve trampo, que a pessoa passou mal, que a pessoa tinha sei lá, teve uma doença, estudou no hospital, isso motiva, não que você goste do fato da pessoa ter ficado doente, mas o fato dela ter persistido e estudado, sei lá, saiu da UTI, acordou a pessoa, gente, já vi? É sério, eu estudei muito para concurso e eu via muito depoimento de aprovados. Isso é outra técnica, terceira. Assista depoimento de aprovados. Então eu via pessoas que assim, estavam no hospital ou acompanhando a mãe, o pai que estava com uma doença, que estava com câncer, que estava com uma doença muito assim, sabe, assim, infecção pesada, um negócio que precisava ficar internado, um ente querido, um filho, gente, pensa, que dor. E a pessoa ia lá e estudava, e eu ficava assim, Jesus, o que é isso? Como que eu não vou estudar depois disso? Tá entendendo? Então ajuda e motiva muito. Essa é a terceira técnica. Assista depoimentos de pessoas aprovadas. E de preferência, aprovadas na área que você quer. E se não tiver, acabou de ver os vídeos, tudo, vê de outros. Gente, eu estudava com vídeo de depoimento de aprovados da polícia, de direito, sabe? Assim, que tem muito isso. Tem muito. Hoje em dia tem muito canal no YouTube que ajuda com isso. Eu gostava de assistir.
Gran Cursos, né, o canal do Imparável, do Gabriel Grangeiro, isso eu assistia muito. E tinha alguns podcasts também, que eu não tô lembrando o nome de verdade, não tô lembrando o nome aqui, mas se você pesquisar lá, podcast de estudo para concurso, entendeu? Você vai achar. Depoimento de aprovado. Aprovado em tal concurso, em tal processo seletivo, você vai encontrar. Então foram 2 técnicas de manter a constância nos treinos, tá? E 3 técnicas de manter a constância nos estudos, beleza? Então, ó, vamos focar quais foram elas? Técnica número 1, vestir a roupa e calçar os tênis antes de treinar. Técnica número 2, estar cercado por pessoas e seguir perfis de pessoas atletas que treinam constantemente, tá? Essas aqui são para treino. As 3 técnicas de estudo. Primeira técnica, vou começar pela última. Deixar os materiais de estudo à vista, tá? De forma que você veja eles e lembre do conteúdo que você precisa estudar. Segunda técnica. Acabei de falar, velho. Que isso? Ver depoimentos de aprovados. Ver depoimento de aprovado, que era a última, né? Meu Deus, que negação. Ver depoimento de aprovado. Deixar o seu material de estudo à mostra para que você veja e se sinta inspirado, tá? Não ficar focando no dia anterior. Nem glória, nem derrota. Você não estudou ontem, hoje você vai estudar. 30 minutos que seja. Dar nome às suas pesquisas. Suas pesquisas são estudos, tá? Foi algumas mais aí, porque a gente sempre entrega mais. É esse o meu objetivo. Eu sempre via isso no que eu assistia no YouTube e eu gostava muito. Então, ó, um beijo, que senão fica muitíssimo longo esse vídeo. O objetivo é que de alguma maneira te ajude. Eu tô aqui me expondo, pondo minha cara a tapa, tá? Porque eu sei que vai chegar em algumas pessoas que eu não alcançaria só convivendo com elas aqui na minha rotina do dia a dia, no cotidiano. E as pessoas que estão no meu cotidiano e que se aproximam de mim de alguma maneira, ou que confiam no meu trabalho, ou que fazem psicanálise e mentoria comigo, elas só reforçam que isso funciona, tá entendendo? Quando elas aplicam, tá? Só reforça que funciona. Um beijo, você vai ser aprovado e você vai ter o shape dos sonhos.